Continuação do livro As Crianças Índigo, capítulo 5, Mensagem dos Índigo. Neste capítulo ouviremos alguns índigo que agora são adultos ou quase adultos. Uma das dificuldades que encontramos em identificar índigos adultos que nos escreveram deriva de o termo índigo ser muito recente. Se não tivesse sido por um pequeno capítulo sobre os índigos que incluí no meu último livro, Parceria com Deus, não teríamos tido a oportunidade de contar com essas histórias. Quando este livro for publicado, muitos se reconhecerão como índigos ou que têm amigos ou parentes índigos. Ryan Malusky está nos seus 20 anos. Os índigos desta idade são os precursores, os que chegaram primeiro. Podemos assegurar que eles foram diagnosticados com problemas psicológicos, apesar de que as perturbações mentais não eram tão comuns como agora. Provavelmente identificou-se com os desordens mentais ou qualquer outra coisa a que se atribui a conotação de não se encaixar. Também muitos índigos adultos mencionam aspectos espirituais. Quando ler a história de Ryan, identifique algumas características que já aprendeu neste livro. Crescendo como índigo, por Ryan Malusky. Não é fácil para mim descrever os sentimentos acerca de crescer como índigo, porque há muito a dizer. Além disso, como não sei o que é crescer não sendo índigo, você poderá imaginar o meu dilema. Começo por dizer que sempre soube que pertencia aqui ao planeta Terra e que sempre tive um profundo conhecimento universal de como são realmente as coisas e de quem na realidade eu era. No entanto, e com um grande senso de humor, escolhi crescer como gente, em situações e lugares que não refletiam em nada o meu verdadeiro eu. Fui muito competitivo, senti-me muito diferente e solitário. Senti-me rodeado de extraterrestres que tinham invadido a minha casa, tentando moldar-me como eles pensavam que eu deveria ser. Para resumir, sinto-me como um rei trabalhando para camponeses e que me veem como escravo. Cresci numa família católica de classe média, nos arredores de Westchester, New York. Escolhi 2 amorosos pais e uma irmã, 5 anos mais nova do que eu. Na minha infância tive febres muito altas, convulsões que me faziam ir ao hospital e colocar-me sobre gelo. Durante 2 anos receitaram-me fenobarbital para controlar as convulsões. A minha mãe apercebeu-se logo que eu adoecia facilmente quando me encontrava entre grandes grupos de pessoas. Assim, sempre que possível, tentava manter-me afastado das multidões. Os seus amigos e parentes não entendiam isso e sempre a criticavam, mas ela sabia o que tinha que fazer. Os meus pais deram-me tudo o que estava ao seu alcance. Recebi muita atenção e amor. Quase diariamente levavam-me ao jardim zoológico. Lembro-me dos animais, sentia que eram meus. Uma vez soltei as cabras do curral, o que me divertiu imensamente. Aos 7 anos, dei-me conta de que fazia algumas coisas de modo diferente dos outros. Por exemplo, se ia a uma doceria e me diziam para escolher os doces que quisesse, eu só escolhia os que queria nesse momento. Não esvaziava a prateleira. A diferença era notória quando a maioria dos meninos apanhavam tudo o que podiam, enquanto eu aceitava apenas a quantidade que necessitava nesse momento. No Natal recebia muitos presentes, mas ficava sentado brincando com o primeiro que abria.
até que a minha mãe me incitava a abrir o seguinte. Nesse momento, eu ficava agradecido com o primeiro presente e de fato podia deixar-me todo dia apenas com esse brinquedo. Ao chegar à adolescência, era capaz de ficar a observar um objeto e podia sentir todo o meu ser penetrando nele, quase como deixando o meu corpo. Era capaz de o ver em todos os ângulos. Cada um dos meus sentidos intensificava-se dramaticamente. Se contasse essas sensações aos meus amigos, eles não tinham a mais remota ideia do que lhes estava a dizer. Sentia-me estranho, incompreendido, enganado. A época do meu bacharelado foi a mais difícil e dolorosa da minha vida, quando os miúdos se comparam entre si e encaixar e ser aceito é o mais importante. Sentia-me estranho. Anteriormente tinha tido muitos amigos e dava-me bem com todos os grupos, mas à medida que passava o tempo, ia me sentindo afastado de tudo. Encontrava-me no meu próprio mundo, um mundo solitário que me causava raiva. Tudo o que eu queria era ser normal. Aos 15 anos, disse aos meus pais que eu estava a passar. Sentia-me deprimido, paranoico e diferente. Tinha ataques de ansiedade e um comportamento estranho. Escutava vozes negativas e manipuladoras na minha cabeça. Era incapaz de concentrar a atenção durante muito tempo e de ter autocontrole. Sentia-me com 10.000 volts do corpo e só tinha capacidade para conter a metade dessa voltagem. Era com um cabo elétrico sem polo de terra. Tinha tiques e síndrome de Tourette. Os meus pais levavam-me a muitos médicos. Conseguia equilibrar o meu caos interior através do humor. Era o palhaço da turma. Para mim, era muito importante fazer tudo o que tivesse ao meu alcance para fazer rir as pessoas. Quando o conseguia, estava interagindo com eles no planeta. Estava a fazer-me notar. Sendo divertido, consegui esquecer-me das minhas coisas. O riso faz-nos sentir bem. Mas, por outro lado, eu era muito imprevisível. Mudava de estado de ânimo repentinamente, sem nenhum aviso. Chamavam-me neurótico, lunático e tudo mais, e eu acreditava. Pensei que jamais escaparia da prisão em que me encontrava. Alguns medicamentos ajudaram-me durante algum tempo. Aos 15 anos, um dos melhores médicos do mundo, especializado em síndrome de Tourette, disse-nos, a mim e aos meus pais, que eu era o caso mais insólito que jamais tinha visto. Parecia que, ao arranjarmos uma coisa por um lado, ela se rasga por outro. Nunca me senti tão confuso na minha vida como quando escutei as suas palavras. Nessa época, senti-me orgulhoso por não me poderem diagnosticar, porque isso significava que ainda tinha esperança. Os medicamentos não conseguiam controlar a pena e a confusão, mas descobri que o álcool conseguia. O álcool atordoava-me, fazia-me sentir seguro, familiar e sempre acessível ao resto do mundo. Os cigarros também foram uma forma de me ajustar e de me fazer com que me sentisse um pouco normal. Aos 16 anos era hiperativo e comecei a tomar um novo medicamento. Uma noite estava tão exaltado que a minha mãe e eu chamamos o médico, que disse que se tomasse outro comprimido me acalmaria. Tomei-o e fiquei muito mais alterado. Chamei outra doutora que disse que eram os comprimidos que me faziam sentir assim. Nesse momento, queria sair da minha própria pele e pedi à minha mãe que me comprasse álcool para me atordoar. Era uma situação insuportável. Morrer era um pensamento constante, já que terminaria o inferno em que vivia. Sentia-me preso no meu próprio corpo.
No meu último ano de bacharelado, estava tão desesperado que voluntariamente aceitei ir a um hospital psiquiátrico que o meu terapeuta me tinha recomendado. Éramos 25 jovens entre 10 e os 18 anos. Ao princípio, senti-me ali bastante bem, vendo toda a gama de problemas que os outros tinham. Estive lá durante o mês. Passados alguns dias, comecei a notar que quase todos os jovens vinham falar comigo quando se encontravam mal. Eram muito abertos comigo e seguiam os conselhos que eu lhes dava. O pessoal do hospital não gostava muito disso e interrogavam-se acerca de como poderá um paciente louco ajudar outro. Uma noite, a realidade da minha situação suplantou-me e encerrei-me no meu quarto perguntando-me repetidamente: por que eu? No primeiro dia no hospital, presenciei como os enfermeiros tinham submetido 4 pacientes descontrolados, atirando-os ao chão, injetando-os com torizine, amarrando-os a uma cama, no quarto do silêncio até se acalmarem. Depois vinha o castigo: não receber chamadas telefônicas, não receber visitas, não ver televisão, não sair do quarto e deixar a porta aberta para que o pessoal pudesse observar o paciente. Amei a minha liberdade e desejei que isso nunca me acontecesse. A parte mais frustrante das normas do hospital era que essas eram impostas por pessoas a quem eu podia ver os seus problemas. Eu podia sabê-lo pelo dom que tinha de ler as pessoas. A minha família e amigos visitavam-me no hospital, levavam-me prendas e davam-me grande apoio. O aniversário dos meus 18 anos passei ali e até me esqueci do meu baile anual. Não me sentia um homem. Tinha muitas razões para sentir pena de mim mesmo. Lembro-me de dizer: superarei tudo isso e ensinarei a todos como fazê-lo para que não vivam o mesmo que eu. Estou seguro de que há uma forma de sair disto. Assim, quando terminei o secundário e decidi não ir para a universidade, os meus pais entenderam claramente a minha decisão. Dediquei-me ao estudo da magia, submergi-me em livros de autoajuda e a canalização material. Era o que eu precisava, depois de tudo pelo que passara. Isto deu-me esperanças e a certeza de que estava no caminho certo. Quando estava sozinho no meu quarto em casa, tinha sempre a sensação de estar a sentir-me observado, e a cada momento era gravado em algum lado. Quando saía para estar sozinho no bosque, sentia-me melhor. Era a melhor técnica para me equilibrar, que ajudava a encontrar-me a mim mesmo nos momentos em que me sentia perdido. Outro aspecto de ser um índigo era sentir uma enorme revolta e fúria à medida que crescia, porque cada vez que expressava as minhas sensações, ninguém podia entender-me. Isto foi crescendo até que finalmente decidi expressar-me abertamente. Sentia que estava numa frequência diferente e pronto para arcar com as devidas consequências. Assim, atirava as cadeiras, perdia o controle e amaldiçoava alguém ou simplesmente bebia até que a ira desaparecia. Na realidade, eu estava a expandir-me, estava a desviar-me da norma e davam-me um medicamento para reprimir isso, mas estava em crescimento e jamais poderia ser controlado ou reprimido. Estava e ainda estou em constante expansão. Assim é como se sentem ser um índigo. Uma das experiências mais incríveis que jamais tive foi a EMF, Electromagnetic Field, Balance Technique de Peg Dubrow, que trabalhava o realinhamento do magnetismo do corpo a certo nível. Depois da minha primeira fase, senti uma grande diferença no meu interior, como da noite para o dia.
Senti como se cada um dos circuitos do meu corpo se tivesse completado. Todos os pequenos caminhos em meu corpo e os campos que requeriam trabalho estavam completamente prontos e limpos. Senti-me muito enraizado, com mais controle e equilíbrio. Senti-me em paz, com maior capacidade para me conter e compreender as minhas emoções. Era capaz de liberar as minhas emoções negativas. O mau humor passava calmamente e depois sentia-me bem. O alinhamento EMF faz muito sentido para mim e sinto que todas as crianças índigo deveriam aprender essa técnica. De fato, cada pessoa na Terra deve fazer isso se pretende sentir-se melhor e aumentar o controle da sua vida. Um processo extraordinário ocorreu quando me apresentaram um alimento essencial vivo chamado super alga verde azul. Depois de a consumir durante 3 dias, toda a minha vida começou a mudar. Sentia que os circuitos do meu corpo se ajustavam e expandia-me até conter tudo o que eu era. Sentia-me controlado e calmo. A minha concentração aumentou em simultâneo com os meus níveis de energia e memória. Tinha uma nova sensação de poder interno e sentia-me mais calmo e equilibrado do que nunca. Este alimento realmente salvou minha vida. Recomendo totalmente a todos os índigos. Para mim é muito importante passar um tempo só. Sozinho abro-me totalmente como uma flor. O meu lugar especial é um parque natural que fica próximo. Quando vou lá de manhã cedo, alheio-me da vida diária e posso revê-la à distância como se fosse um filme. Sem este tempo a sós, apenas vejo o que me rodeia diretamente e o que me confunde e me frustra. Na minha solidão, posso ver mais claramente a minha vida como um todo. Posso ver mais facilmente a razão pela qual tenho um desafio em determinada área. Posso ver o meu caminho no bosque e até onde me conduz e continuar por aí. Posso ver os caminhos sem saídas e onde devo podar a folhagem e os matagais. Também ali recebo maior quantidade de visões internas amorosas sobre todas as coisas, especialmente sobre mim mesmo. Se algo está a irritar-me, posso observá-lo sem julgar. Quando estou com as pessoas, posso interagir bem, mas quando estou sozinho, algo de mágico sucede e a minha intuição aumenta. Sinto maior controle na minha vida. Sinto que é muito importante respeitar o espaço das pessoas e o seu sagrado tempo a sós. Quando estou sozinho no bosque, posso encontrar-me, ser eu mesmo. E isso é a realidade. Posso falar com as árvores e com tudo que me rodeia. Elas escutam-me calmamente e amam-me como sou. É agradável estar no lugar em que naturalmente posso ser, onde sei que não existe o risco de ser julgado por nada. Cresci a sentir-me muito julgado, muito diferente. Se tivesse uma criança índigo, trataria essa pessoa de uma maneira diferente. De imediato daria a essa criança superalimentos essenciais da vida, com vibrações mais elevadas, especialmente algas verde-azul. Ensinar-lhe-ia técnicas de enraizamento e faria com que se equilibrasse com o método EMF. Asseguraria que tivesse consciência de si mesmo, sobre ser especial e que isso é uma dádiva, não algo errado, mal ou diabólico. Possivelmente não a poria na escola. Em vez disso, falaria com os outros pais e formaríamos um grupo para ensinar às crianças as coisas que realmente precisam saber. Espiritualidade, quem são realmente, como podem expressar-se, como liberar a sua raiva e como ganhar autoestima, crescimento interior,
amor por si mesmo e amor pelos outros e intuição. Pessoalmente, vivi totalmente aborrecido na escola. Nada tinha sentido ao escutar o passado. Realmente não me importava o passado, tinha dificuldades no presente e o futuro parecia bastante obscuro. Definitivamente, o sistema educativo precisa ser reestruturado. É ridículo que o ser humano em evolução seja tratado como criança. Devemos assegurar-nos que os professores estejam preparados adequadamente e que sejam pessoas equilibradas. Grande quantidade dos professores desequilibrados descarregam os seus problemas nas crianças. O mesmo sucede nos hospitais psiquiátricos. Deveriam permitir que os pacientes pudessem ligar-se com a terra, em vez de lhes darem comprimidos e os mandarem isolados uns dos outros. Os índigos têm muitas mais ferramentas para usar na vida. Uma criança que não é índigo poderia ter uma pá para fazer um buraco, enquanto o índigo tem um trator para uma enquanto que o índigo tem um trator e uma retroescavadora. Eles podem escavar esse buraco mais rápido e profundamente e cair nele muito profundamente se estão desequilibrados. Não tem a escada para sair de lá. Por isso, de certo modo, os índigos podem usar os seus dons contra si mesmo. Permita-nos enfatizar que não advertimos Ryan sobre este livro. Pedimos o seu comentário porque ouvimos a sua história, mas ele não foi ajudado. A sua história foi realmente autêntica. Podemos perceber. Ele fala sobre a sua expansão e que ninguém pode entendê-lo, inclusive quando tenta explicar o que acontece. Este é um índigo típico. Além disso, conseguiram perceber como é humanitário? No campo mental, ele dedicou-se a ajudar outras pessoas, as quais logo entenderam. Também disse: colocar-me-ei acima de tudo isso e depois mostrarei às outras crianças como fazer o mesmo. Sei que há outra maneira. A preocupação de identificar para que os outros possam receber ajuda, intuitivamente ele sabe que há outros como ele. Constantemente permanecia no agora. Somente colocava em foco o que ele é e não o que seria. Nisso também é um perfeito índigo. E por essa razão que não consegue ver as consequências dos seus atos. O episódio de abrir os presentes de Natal, a loja de guloseimas, o desejo de ser somente, o desejo irresistível de estar sozinho, tudo isso nos fala de estar no agora. Para uma criança, essa é uma consciência expansiva, o que não acontece com frequência a não ser muito mais tarde. Ele tinha instantaneamente e por isso o rotularam de diferente. Ryan dizia: eu estava e ainda estou em constante expansão. Assim é como se sente um índigo. Ryan conseguia ler as pessoas. Não falou muito sobre isso porque muitos ainda o consideravam diferente. Para nós, é simplesmente a habilidade de perceber a energia que rodeia as pessoas e tomar decisões inteligentes baseadas nisso. Alguns adultos chamam isso de intuição. Ele teve uma boa dose de intuição desde criança e sentia frustração porque podia ver como seus professores e médicos estavam desequilibrados. Que dádiva e também que horror, se não for compreendido. Ryan sentia-se evoluído, mas sentia que ninguém sabia. Lembram-se quando disse que as crianças índigos sentiam-se como se pertencesse à realeza? Ryan disse que sentia-se um rei trabalhando para os camponeses, mas na realidade era considerado um escravo. Também sentia a amargura sobre a escola. Que tipo de ironia é esta, de ter mestres que não reconhecem tu quem és? A referência da alga verde-azul e a técnica de equilíbrio MF foram para nós uma revelação
Não tínhamos ideia que Ryan estivesse a utilizar esses recursos. Seus comentários soam um pouco como publicidade, mas devem ter ajudado muito. Talvez queiram saber que os pais de Ryan sobreviveram a tudo isso e que hoje tem um filho amoroso que está em equilíbrio, feliz, sereno e é seu melhor amigo. Honestamente, somente isto poderá indicar que existe esperança para qualquer um que conviva com um índigo, mesmo que essa esperança pareça não existir. Jamais se rendam. Recebemos esta carta breve e terna de Cat, outra índigo. Tenho 16 anos. Creio que sou iluminada e é muito frustrante tentar entender as ações, pensamentos e sentimentos dos que têm a minha idade. Acabo de encontrar alguém que compartilha os meus pensamentos e também é um iluminado. Estou muito surpreendida por ter encontrado alguém a quem tenho procurado durante toda a vida, alguém que comparte as minhas experiências. Acabo de ler o seu capítulo sobre as crianças índigos e senti-me estranhamente aliviada pelo fato de existirem outras crianças e adolescentes tão frustrados quanto eu. Sinto que, só por escrever e ser ouvida, leva-me a crer que algo poderia estar a acontecer. Vocês recebem respostas de pessoas da minha idade? Não sei para onde vou. Suponho que simplesmente continue a viver e veja aonde me leva o meu caminho. Da mesma forma que a carta de Ryan, esta breve nota foi recebida por causa da pequena menção sobre as crianças índigo no último livro de Rick Carroll, Em Sociedade com Deus. A Cat não nos disse que é inteligente, disse que é iluminada. Ela encontrou a informação dos índigos por si mesma, lendo um livro metafísico de autoajuda para adultos. Ela também está interessada em saber se há alguém lá fora. Para completar, está muito feliz porque encontrou outra pessoa da sua idade que entende por que a maioria dos seus companheiros não faz. A maioria dos índigos está entre os 6 e 10 anos de idade. Cat é outra precursora, tal como Candice Krillman. Tudo o que precisas é amor. A experiência índigo. Candice Krillman. Desde o princípio soube que alguma coisa em mim era diferente, apesar de não saber o que era. Lembro-me claramente do meu primeiro dia no jardim de infância, quando me aproximei do grupo que já estava ao redor da professora. Uni-me a eles e imediatamente soube que alguma coisa estranha estava a acontecer e que eu não fazia parte daquele lugar. As outras crianças, desde o primeiro dia, começaram a tratar-me literalmente como se eu fosse uma estranha ou coisa parecida. Não me lembro especificamente o que elas disseram, mas recordo que me fizeram sentir que eu não merecia estar naquele grupo. Esse sentimento continuou durante toda a escola primária e secundária, até que saí para o mundo real. As escolas para mim era muito difícil, não somente porque me deixavam de lado e consideravam diferente, mas porque eu sabia que a maior parte do trabalho na turma era um lixo completamente e não tinha nada a ver com o mundo real. Desde muito cedo soube que jamais usaria o que me ensinaram, apesar de tentarem convencer-me do contrário. Eu sabia que o que ensinavam na escola era relativamente inútil. Além da leitura básica, escrita, capacidades matemáticas e ter uma ideia do mundo lá fora, nada mais fazia do que fornecer informação inútil. Apesar de não entender plenamente o que significava naquele momento, basicamente comprovei que era verdade para mim. O que sempre me preocupou à medida que a minha formatura se aproximava era como devolver ao professor o que nos ensinava, devido à forma como nos passavam a informação sem nenhum tipo de raciocínio nem pensamento independente.
Para que serviria tudo isso no mundo real? Assim, devido à minha frustração com a escola e o fato de que me aborrecia muito com isso, não fui boa aluna. Tive sorte de fato de passar. Terminei a secundária apenas com a nota acima do mínimo para sair dali e não voltar a estar condenada ao ostracismo pelos meus colegas. No entanto, isto continuou durante a universidade, de alguma maneira até hoje. Bem, estou aqui para dizer que a experiência física não tem nada a ver com a sabedoria. Todos, sem importar a idade, têm acesso à sabedoria. Depende da abertura que tem para permitir que ela chegue, e não da sua muita idade. Isso é o que conta. Neste mesmo verão, cresci espiritualmente de muitas maneiras. No meu curso de mestre Reiki, soube que tinha ultrapassado muitas pessoas presentes, inclusive aqueles que tinham estado a praticar durante muitos anos. Antes de perceber do que se tratava, completei o curso em 1 ano. Meu erro foi falar há muito sobre isso. Sabia que a maioria sentia-se intimamente aborrecida comigo por eu exteriorizar o muito que tinha progredido. E como o retiro Reiki fora simplesmente uma brincadeira para mim, alguns trataram de dizer-me que eu tinha perdido a sutileza do retiro, apesar de eu saber que não. Aproveitei a maior parte, mas para mim, tudo o que foi dito foi muito básico. É claro que quando falo assim, as pessoas automaticamente pensam que isto vem do meu ego. Tive a mesma experiência com outro mestre. Durante este verão, quando me disse que eu estava a ser muito egoísta, enfrentou-me duramente e feriu a minha confiança. No entanto, tudo o que eu sei é o que eu sei, e não há maneira de provar o que sei. Simplesmente é assim. Não sinto que ser um índigo seja uma grande coisa. Só estou a escrever isto com o propósito de ajudar quem lê este livro a compreender o que se sente. O assunto índigo apenas me ajuda a compreender o que me aconteceu e continua a acontecer. No passado, considerei a coisa como uma carga. Odeio ser diferente. Agora, porém, regozijo-me porque compreendo e posso considerar isto como uma aventura. Acordo todas as manhãs sentindo-me como uma criança no Natal e jamais pensei que recuperaria este sentimento. Estou aqui amando cada dia. Estou viva, alegrando-me da maravilha de que tudo é. Todos têm acesso ao que está aí fora, apesar de que os índigos parecem entender muito mais rapidamente do que a maioria. Assim, por minha experiência, o melhor conselho aos que estão preocupados com os índigos é: sejam compreensivos. Os índigos simples e verdadeiramente precisam do seu amor e apoio, mas não podem estar bem quando são confrontados com sentimentos de separação. Precisamos saber que somos amados, apoiados e importantes. Sabendo isto, temos o poder de ser o que verdadeiramente somos, sem termos vergonha de ser diferentes. Não sei quantas vezes desejei somente que alguém me dissesse que me amava e que era especial. Não de maneira condescendente, mas de forma forte que me desse a sensação de que tinha um grande propósito aqui, tal como todos os outros. Não podemos receber ajudas dos que dizem: oh, aquela é uma desses índigos? Uau! Vamos pô-la na montra. Por favor, em vez disso, façam-nos saber que realmente está tudo bem ao sermos o que somos e simplesmente ame-nos por sermos o que em verdade somos. Isto é tudo. A canção All You Need Is Love, Beatles, deveria ser o tema do planeta agora, porque é para amar
que estamos aqui. A passagem pela Terra é muito mais do que um sonho ou a imaginação de uma criança. A imaginação é onde tudo começa. A passagem pela Terra é realmente, apesar de nem todos poderem vê-lo, já está aqui. Assim que acreditarem nisso, assim será. Candice tem em comum com Ryan algumas coisas muito básicas, tal como a maioria dos índigos. Ela também está no meio da década dos 20. Deram-se conta do mal que se sentia por ser, entre aspas, diferente? Ter sido posta de lado realmente marcou-a. Também podem perceber o sentimento de ser diferente na sua amargura pela escola. Acreditem, crescerá rapidamente a revolta pela forma como a educação é feita. Segundo muitos educadores, está a acontecer agora. O que evitou que Candice se ajustasse foi o seu, entre aspas, saber, pois ela era mais sábia do que a maioria. Outra coisa que Candice compartilhou conosco foi o conhecimento absoluto de que ela era uma iluminada. Ela sabia coisas que os estudantes mais adiantados tentavam aprender. Flutuou entre as classes, entre as técnicas de sabedoria ancestral, como se sempre as tivesse conhecido. Este é o outro atributo das crianças índigo. Justamente quando queres ensinar-lhes algo, elas manifestam aborrecimento e querem continuar adiante para os níveis mais avançados ou renunciar completamente. Isto pode parecer obstinação, mas possivelmente já compreenderam o assunto. Assim sendo, para que continuar? Não é somente inteligência, é uma sabedoria que vai além da sua idade. O artigo de Candice, este cheio dessas evidências em cada oportunidade, nos faz saber que não se trata do ego, mas simplesmente é. Tal como no caso de Ryan, o seu consolo era estar sozinha. Sozinha tinha o controle e podia fazer o que quisesse, no seu próprio ritmo acelerado. Também estava protegida daqueles que a evitavam. Apesar de sentir que era especial, seus colegas e professores ofendiam-na verbalmente e de maneira tal que realmente punha à prova a sua autoestima. Apesar de os índigos se sentirem expandidos, entre aspas, como disse Ryan, com o tempo, essa característica da sua personalidade pode ser eliminada pelos golpes que recebe na vida. Este era o caso de ambos, Ryan e Candice. Alegrem-se com o fato de que, com equilíbrio, conseguiram recuperar a sua autoestima. Ambos sentiram que foi um erro ter comentado com outras pessoas o que sentiam. Parece que isto piorou a situação e condenou-os ao ostracismo, separando-se do seu grupo de companheiros. No entanto, continuaram a tentar falar com os outros sobre a maneira como sentiam. Em retrospectiva, ambos sentiam que deveriam calar-se e deixar que o mundo descobrisse o que cada um era, sem a ajuda deles. E nós não podemos imaginar sequer como foi difícil. Ryan, Cat e Candice procuraram a sabedoria espiritual por si mesmos. Como dissemos antes, isto é algo que os índigos preferem fazer. Eles destacam-se na igreja porque é ali que está o amor. Sentem-se atraídos pelos princípios universais do amor porque compreendem e sentem-se, entre aspas, no lar, com ele. Para Candice, qual é a chave do seu bem-estar? O amor. A maioria dos doutores PhD e educadores entrevistados neste livro disseram o mesmo. O desejo de Candice ser amada e respeitada superou tudo. A sua imagem para todos nós é: amem as crianças índigo. Olá, você acabou de ouvir o 5º capítulo das Crianças Índigo. Não deixe de acionar o sininho para receber as notificações. Até mais!